Acabamos de cantar a respeito da graça de Deus. Existem muitas formas de se conceituar, de se definir a graça de Deus. Talvez a mais conhecida dela é aquela que diz que a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Ela é um presente que Deus nos dá, embora nós não o mereçamos. Isso é verdade. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, na sua carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5, quando Paulo ele faz uma comparação. Ele diz, olha, quando nós trabalhamos, o nosso salário não é um favor, é uma dívida do nosso patrão para conosco. Mas quando nós queremos chegar até Deus, é impossível que Deus tenha alguma dívida conosco. Nós só podemos nos achegar a Deus, confiando que Ele vai prover toda a justiça, todo o perdão que nós carecemos. Então a graça é isso. É um favor de Deus, é uma concessão de Deus a pecadores indignos e merecedores. Mas hoje, eu queria descrever a graça. Eu queria adjetivar a graça como aquela que nos persegue. Eu queria que nós pensássemos na graça a partir da palavra de Deus como o amor de Deus, o amor insistente, o amor que não desiste, o amor direcionado a pecadores maus, indignos e merecedores. A graça é o amor de Deus nos perseguindo. Isso é a graça de Deus. É Deus se movendo insistentemente em direção a pecadores indignos, como eu e como você, como Ele está fazendo certamente nesta noite, porque Ele nos trouxe aqui por pura graça, para nos atrair para a sua graça. A palavra de Deus fala da história dessa graça, perseguindo pecadores, perseguindo pessoas indignas, como eu e você. E um personagem peculiar que foi alvo da graça de Deus foi um homem chamado Sansão. Sansão foi um homem especial na história do povo de Deus. Sansão ele viveu no período dos juízes. O período dos juízes, na história de Israel, o povo de Deus lá no Antigo Testamento, foi um período negro. Josué foi um grande líder de Deus diante do seu povo Israel. E Josué liderou o povo nos caminhos de Deus, na santidade de Deus, na conduta que Deus requer. Mas Josué morreu. E todos aqueles que eram contemporâneos de Josué também morreram. E aconteceu algo que até hoje nós compreendemos esse tipo de experiência, porque acontece conosco. Quando algum pecador, algum homem, mulher, é alvo da graça de Deus, e a sua vida é impactada, e ele beneficia a sua geração, a sua família, mas acontece, infelizmente isso acontece, eu vejo isso na minha família, que é tradicionalmente cristã, evangélica, já de algumas gerações. Quando aquela primeira geração se vai, parece que as gerações seguintes se acostumam com a graça, com o favor de Deus, e entram numa religiosidade, e entram numa carnalidade, se esquecem do favor de Deus. E foi isso que aconteceu no período de juízes. Josué morreu. Os contemporâneos de Josué morreram. Os descendentes começaram a esfriar na fé. Se acostumaram com as bênçãos, com o favor de Deus e trataram isso de forma leviana. E Deus, como um pai que disciplina o seu filho, disciplinava o seu povo. Enviava inimigos para subjugar o seu povo. E aquele povo sofria na mão dos inimigos. E quando eles sofriam, o coração deles se convertia ao Senhor. E o Senhor enviava juízes, libertadores. E logo que o povo gozava do alívio a partir da liderança desses juízes, o coração se esfriava novamente. Isso acontece
corriqueiramente, constantemente, no livro de Juízes. Em determinado momento, o povo de Israel estava sofrendo na mão de um povo inimigo, chamado Filisteus. E o povo começa a clamar a Deus. E um anjo aparece para uma mulher estéril e diz: olha, através de você virá um libertador. E este libertador, ele vai ser santo, consagrado a Deus desde o seu ventre. Ele vai ser chamado, ele vai ter um voto de Nazireu. Nazireu era um voto muito particular, muito especial no Antigo Testamento. Quando alguém do povo de Deus queria se consagrar a Deus de maneira especial, suponhamos que eu e você talvez quiséssemos: olha, eu vou dar um tempo na minha vida, eu vou parar tudo que eu tenho feito e eu vou consagrar o meu coração diante de Deus de maneira especial. Se nós vivêssemos em Israel antigamente, nós faríamos um voto de Nazireu. Iríamos até o sacerdote, apresentaríamos a nossa oferta, e ali a gente iria consagrar e falar: a partir de agora eu vou ser Nazireu durante algum tempo. E o que simbolizava o voto de Nazireu? O homem, ele não podia cortar o seu cabelo enquanto ele fosse Nazireu. E uma série de estipulações. Uma delas é que não poderia beber bebida alcoólica. E o anjo fala com aquela mulher: o seu filho, desde a concepção, será Nazireu, santo, consagrado ao Senhor. Portanto, toma muito cuidado. Não beba bebida alcoólica. Eu sei que hoje nós temos essas questões de saúde. A grávida não pode beber bebida alcoólica, porque faz mal ao neném no seu ventre. Mas não era disso que o anjo estava falando. Ele está falando que desde o ventre, o seu filho é consagrado a Deus. Tome muito cuidado, não quebre o voto dele. Sansão, este homem especial, consagrado, escolhido por Deus antes do seu nascimento, santo desde o ventre da sua mãe, tinha tudo para dar certo e só deu errado. Sansão se tornou um bom vivant, ou se os mais jovens preferem, um baladeiro. Sansão gostava de baladas, Sansão gostava de prostitutas, um homem de extrema força. Em um episódio matou sozinho 1000 homens, porque Deus dava a ele tamanha força. Um homem que teve o seu nascimento profetizado por Deus, um homem que as pessoas certamente ouviam falar a respeito da fama dele. Este é o homem que vai nos libertar. Grandes expectativas sobre este homem. O nosso libertador, o nosso salvador, Sansão. Deus viu a nossa aflição, ele levantou Sansão. Este homem tinha tudo para dar certo e deu errado. Abriu mão de toda a sua consagração, abriu mão do que Deus tinha para a vida dele. Alguém que tinha tudo para dar certo e alguém que deu profundamente errado, assim como eu e assim como você. Porque não importa a educação que nós tivemos dos nossos pais, não importa as oportunidades que nós tivemos na nossa vida, não importa de que berço nós viemos. O que a Bíblia diz é que diante de Deus nós sempre daremos errado, porque o pecado habita em nosso coração. Diante de um Deus santo, nossos caminhos sempre darão errado. E por isso, se a graça de Deus não nos perseguir insistentemente, ai de nós. Se todos os dias a graça de Deus não perseguir o meu coração, me livrando da minha loucura, da minha insensatez, do meu pecado, ai de mim. A questão não é se a graça de Deus tem nos perseguido, porque ela tem feito isso. A questão é, temos percebido isso? Você tem percebido isso? Você tem percebido a graça de Deus te perseguindo dia após dia? Porque é isso que a graça de Deus faz. E é isso que nós veremos nesta noite, porque a graça de Deus tem te perseguido. A graça de Deus te trouxe, me trouxe aqui nesta noite, porque Deus tem nos perseguido com seu amor, com a sua graça.
Vamos ver o final da vida de Sansão. Eu te peço para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos ler no capítulo 16, a partir do versículo 4 até o versículo 31. Percebendo a graça de Deus, perseguindo, insistindo sobre Sansão, assim como ela faz, assim como ela tem feito conosco. Juízes 16, a partir do versículo 4. Vamos ler até o final deste capítulo. Acompanhe, por favor. Depois dessas coisas, ele, Sansão, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. E cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. E assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, você mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, então eu ficarei fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas, e depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, e ele ficou a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o seu segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para festejar, comemorando a sua vitória, eles diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo em nossas mãos.
E quando o povo o viu, louvou ao seu Deus. Eles diziam: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. E com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez. Faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Esse texto nos mostra a graça de Deus se movendo, insistindo e alcançando um homem indigno, pecador, imerecedor, como eu e você. Esse texto nos mostra que a graça de Deus, ela tem insistido na minha vida e na sua vida. Será que você tem percebido isso? Esse texto nos ensina primeiramente que a graça de Deus, ela insiste em nossa dureza. Em nossa dureza. Porque Deus, Ele nos ama, Ele insiste em vir a nosso favor. E tantas vezes Ele nos abençoa, Ele nos livra, Ele nos dá oportunidades de nos arrependermos. Mas isso só nos torna ainda mais orgulhosos, ainda mais duros e ainda mais insensíveis ao agir de Deus. Mas Deus, na sua graça, Ele continua insistindo. Aqui neste texto diz que Sansão, ele se apaixonou. A força do verbo no hebraico é literalmente Sansão o amou. Ele amou profundamente uma mulher do povo inimigo, uma filisteia chamada Dalila. Sansão, mais uma vez, ele cai no pecado que é recorrente na sua vida, a fraqueza do seu coração, a lascívia, a cobiça sexual. Sansão vê essa mulher e se apaixona. E ele é alguém destemido. Não existiu jamais na história do mundo alguém tão forte como Sansão. Porque a força dele vinha da unção de Deus. E os príncipes filisteus perceberam isso. Porque eles falaram para aquela mulher: olha, descubra qual o segredo da força dele. Porque está claro que isso não é normal. Está claro, tem alguma magia aí, tem algum segredo aí. Não é normal tamanha força. E se você descobrir, cada um de nós vai dar para você o suficiente, o dinheiro suficiente a um salário de 3 anos. E eram 5 líderes. Então era 15 anos de salário. Era muito dinheiro. E Dalila concordou. Literalmente, os líderes filisteus, os príncipes falam: seduza Sansão e descubra. Assim como o pecado faz com cada um de nós. Tiago diz que nós somos tentados quando o pecado nos seduz, chama a nossa atenção e nos arrasta para uma perigosa armadilha. E Dalila faz isso. Sansão, você não me ama? Dalila, eu nunca amei ninguém como você. Então prova, Sansão. Me conta seu segredo, vai. Me conta seu segredo. Meu segredo é o seguinte: se eu for amarrado com cordas de couro ainda úmidas, eu vou ficar fraquinho como qualquer homem. E Dalila faz isso. Homens escondidos no seu quarto,
Sansão, os filisteus estão vindo. Aquelas cordas de couro, a Bíblia diz que como barbante queimado. Sansão se liberta, os adversários não o tomam. Sansão, você me fez de boba, hein? Olha o cinismo de Dalila. Você não me ama. Vai, se você me ama, prova. Não, Dalila, é porque tinha que ser cordas, não cordas de couro, cordas novas que nunca foram usadas. Dalila repete a sua trama. Mais uma vez, Sansão, os filisteus. Como se fossem linhas, o texto diz. E Sansão vai brincando. Sansão, por favor, se você me ama, eu quero você vulnerável a mim. Se você me ama, Sansão, eu quero você nas minhas mãos. Como qualquer relacionamento abusivo faz com a gente. Se você me ama, eu quero você vulnerável aqui. Se você não fizer isso, Dalila faz isso com Sansão. E Sansão, ele está chegando perto do seu segredo. Ele fala do seu cabelo. Está vendo minhas tranças, como são grandes? Amarra num eixo de tear, era um grande eixo de tear preso ao chão. Se você amarrar, eu vou ficar tão fraco como qualquer homem. Os filisteus, Sansão, ele tira aquele eixo de terra do chão, parece que sem fazer grande força. Estava claro, estava óbvio que ia dar errado. Estava óbvio. Isso já tinha acontecido com Sansão 20 anos atrás, no seu primeiro casamento, quando a sua primeira esposa, também filisteia, fala, Sansão, vai, me conta o seu segredo. E ela engana Sansão. E acontece toda uma confusão ali. Você pode ler depois no capítulo 14. Sansão mata todo mundo porque ela engana Sansão na festa de casamento. E, novamente, 20 anos depois, ele se apaixona por uma mulher que o tenta enganar. E está tudo tão claro. O cinismo dessa mulher está evidente. Como Sansão pode ser tão tolo e não perceber isso? Porque assim como eu e você, quando estamos cegos, duros pelo nosso pecado, a gente acha que vai dar um jeito. A nossa família está se destruindo, o meu casamento está indo de mal a pior. Será que não percebe? Será que você não vê? Tem coisas erradas aí. Não, eu vou dar um jeito. Não, o problema não é esse, eu dou um jeito aqui, eu dou outro ali. Você não está vendo o que está acontecendo com sua família? Seus relacionamentos estão se quebrando. Você não está vendo como é que, para onde a sua vida está caminhando? Eu trabalho especificamente com adolescentes no meu ministério mais próximo. E certa vez eu estava conversando com um adolescente e ele falava para mim, olha, eu fui tolo por ter saído da igreja. Depois de ter voltado, eu fui burro. Porque quando eu vi que todos os meus amigos da escola estavam ali insistindo, e eu vi o meu coração sendo inclinado para começar a frequentar aquelas festas, aquelas baladas, eu pedi inúmeros sinais a Deus. E Deus me deu todos os sinais que eu pedi, para deixar claro para mim que não era este o caminho que eu deveria tomar. E ainda assim, eu escolhi sair da igreja, me desviar. É o que acontece com Sansão aqui. Tá claro, Sansão, vai dar errado. Sansão, você teve uma vida inteira de oportunidades de retornar, Sansão. Sansão, perceba que está cada vez mais perigoso. A graça está insistindo, mas Sansão, ele vai cada vez mais profundo na sua dureza. Talvez seja esse o caso de muitos de nós aqui. Sendo seduzidos, sendo enganados, tendo a nossa vida cada vez mais destruída, cada vez mais desgraçada pelo pecado, mas continuamos, talvez, com um copo de cerveja na mão, ao som de um violão, celebrando a nossa desgraça. Eu vou dar um jeito. É só uma questão de um novo plano. É só Mas a graça de Deus insiste. A graça de Deus insiste em nossa dureza.
E ela insiste até quebrar a nossa dureza. E é isso que ela faz com Sansão. Ainda que muitas vezes, e porque somos duros mesmo, ela precise nos jogar no fundo do poço, se for necessário, ela faz isso. E ela nos joga no fundo do poço. E foi isso que aconteceu com Sansão. O versículo 17 diz que Sansão, ele já não tinha mais forças. Dalila o importunava com as suas palavras suaves, com o seu cinismo, com a sua insistência, constantemente. E a Bíblia diz que Sansão, ele já queria morrer, ele não aguentava mais. Porque com pecado, com tentação, a gente corre, a gente foge. A tentação sempre vai nos vencer, se nós continuarmos dando atenção a ela, achando que nas nossas forças, no nosso jeito, a gente vai conseguir. Mas Sansão estava duro. Essa mulher vai me amar um dia. Eu vou mudar essa mulher. Meu coração é dela. Enfim. E Sansão, ele conta o seu segredo. Ele diz, olha, eu sou um nazireu. Desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for raspado, eu vou ficar tão fraco como qualquer outro homem. A verdade é a seguinte, quando nós lemos a história de Sansão, ele já tinha quebrado o seu voto de nazireu inúmeras vezes. Já falamos aqui a sua impureza sexual. Sansão, ele fez coisas que não deveriam. Quando ele tocou num cadáver de animal dilacerado, um nazireu não poderia fazer isso. Possivelmente Sansão, ele já havia se envolvido com bebidas alcoólicas. A Bíblia não deixa isso claro, mas isso é bem provável. Mas Sansão, ele vai até o fundo do poço. Ele vai até o fim. Ele abre mão do que ele tem de mais valioso. Porque como nós falamos aqui, o que simbolizava um voto de nazireu quebrado? Quando chegava o fim da sua consagração, do tempo específico do nazireu, ele ia até o sacerdote, apresentava um animal como oferta, e ali o sacerdote raspava todo o seu cabelo. E ele está dizendo, olha, você está livre do seu voto, volta para a sua vida normal. Então Sansão, ele diz, se raspar o meu cabelo, significa que de uma vez por todas, eu cheguei ao fundo do poço. Eu estou negando o que eu tenho de mais valioso. A minha consagração, o meu chamado, a missão de Deus para mim. O grande privilégio, o privilégio único que Deus me deu. Escolhido por Deus, antes do meu nascimento. Líder em Israel. E Sansão entrega isso. O seu segredo mais precioso para Dalila. Jesus uma vez, ele falou uma frase até difícil de interpretar. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, quando Jesus diz, não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. É o único lugar nas Escrituras em que fala deste ensinamento, desta ordem de Jesus. Jesus, ele dá uma ordem, não dei coisas santas aos cães, não dei pérolas aos porcos, ele dá uma ordem. Essas duas ordens significam a mesma coisa. E ele fala o motivo pelo qual. Ele fala porque a porca, ela vai pisar a pérola, e o estilhaço vai dilacerar vocês. E a gente fica tentando entender o que será que Jesus quis dizer com isso, porque é um ensinamento solto, não tem um contexto maior nesta frase, nesta ordem. Jesus está dando uma série de ensinamentos, um após o outro, e ele lança este ensinamento. E alguns pensam que Jesus está falando, olha, não prega o evangelho se a pessoa não quer ouvir, porque isso é lançar pérolas aos porcos. Eu não creio que seja isso que Jesus esteja dizendo aqui. Jesus, ele está falando de uma apropriação pessoal de algo. Ele diz, as vossas pérolas.
Temos que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo e a todas as pessoas, indistintamente. Mas o que Jesus está falando é do poder do evangelho na sua vida. Isso que é precioso para você. Não ache que uma porca vai dar valor a isso. Quantas vezes você se converte a Cristo e você que antes tinha uma postura com seu grupo de amigos, e aí você volta para aquele grupo de amigos, e você está com seu coração ardendo pelo Senhor, e você quer falar da transformação pessoal do evangelho na sua vida, e você vai falar com aqueles amigos, a sua pérola, tão preciosa, que você encontrou, o que você tem de mais valioso, isso mudou a minha vida, e eles vão zombar de você, eles vão fazer pouco caso, eles vão te desanimar, eles vão te desmerecer, e talvez você vai enfraquecer na fé. Eu creio que é disso que Jesus está falando. Este mesmo rapaz que estava conversando comigo, que se desviou da igreja, ele me contou um pouco mais da sua história. E ele disse: Vitor, eu estava muito feliz e muito orgulhoso em meu pecado. Eu era super popular, agora eu tinha amigos de verdade, pensava naquela época. E eu até consegui uma namorada. Só que um dia, a minha namorada falou comigo: eu quero que você perca a sua virgindade comigo. E aquele rapaz disse que gelou no coração. Ele estava desviado, mas ele sabia a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele fez algo que infelizmente é muito comum. Ele racionalizou o seu pecado. Eu amo profundamente essa menina. E não tem problema, porque eu vou me casar com ela. Então eu só estou antecipando um pouco, eu não estou fugindo do plano de Deus. E ele me contava que Deus deu a ele inúmeras oportunidades de fugir disso. Mas ele não quis. E ele foi até o fim. E não durou muito tempo. Aquela namorada começou a tê-lo nas mãos e desprezá-lo. Porque porca não entende o valor de pérola. Tudo que Deus tinha forjado no coração, no caráter, os planos dele, ele joga. E ele chega ao fundo do poço. Mas foi no fundo do poço que finalmente ele pôde se quebrar. Sansão faz isso. Sansão entrega a sua pérola para Dalila. O que ele tinha de mais precioso, o seu valor, a sua dignidade, o seu chamado. Ele vai até o fim. Ele vai abrindo mão constantemente na sua dureza, mas ele faz questão de ir até o fim, até o fundo do poço. Deixando claro, eu não estou nem aí para a consagração e para o chamado de Deus para a minha vida. E quando isso acontece, os filisteus vêm e tem um versículo muito triste, o versículo 20. Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturam, furam seus 2 olhos e o levam como prisioneiro. Quantos de nós, na nossa dureza, sofrendo e sofrendo, indo cada vez mais baixo, indo cada vez mais fundo, até quando vamos insistir? Principalmente aqueles que dentre nós já têm ouvido a palavra de Deus. Talvez você tenha nascido num lar cristão. Você não teve o seu nascimento profetizado por nenhum anjo, mas você tem grandes privilégios na sua vida. E quantos de nós temos aberto mão disso tudo em favor de lixo, entregando tudo que Deus tem formado e nos dado, tudo de mais precioso, para porcos que vão simplesmente pisar, não vão dar valor. Porca não entende o que é uma pérola. É uma pedra qualquer, ela pisa. E a gente
querendo o valor do mundo, a aceitação do mundo, os prazeres do mundo, nos entregamos cegamente e sofremos. Mas a graça de Deus é poderosa o suficiente para nos acompanhar até o fundo do poço. Porque na nossa dureza, muitas vezes, é lá onde precisamos estar, para que finalmente sejamos quebrados. E a graça de Deus faz isso finalmente. Ela nos quebra e nos restaura. Ela nos restaura em arrependimento. Quando estamos quebrados, quando estamos no fundo do poço. O versículo 22, ele fala uma afirmação muito óbvia. O versículo 22 diz: depois que o cabelo de Sansão foi cortado, voltou a crescer. Mas isso é óbvio, sabemos disso. Uma vez o cabelo cortado, volta a crescer. Mas eu não sei por que a nossa tradução omite uma intensidade que existe aqui. O hebraico ele é diferente do português. O português ele tem os advérbios para demonstrar, modificar o verbo. O hebraico também tem alguns advérbios, mas ele tem um tempo verbal específico que causa intensidade. E quando está dizendo aqui que o cabelo de Sansão voltou a crescer, ele está usando esse tempo verbal da intensidade. Ou seja, o cabelo voltou a crescer intensamente, o cabelo voltou a crescer abundantemente. O que o texto está querendo deixar claro aqui é que existe graça sobre a vida de Sansão. O que o texto aqui está querendo deixar claro é: Sansão, você abriu mão dos planos de Deus, você abriu mão do seu chamado, você abriu mão do seu voto, você abriu mão da sua santidade, mas eu não mudei. Eu profetizei o seu nascimento, eu profetizei a sua missão e eu não mudei. Os meus planos não mudaram e o cabelo de Sansão voltou a crescer de uma forma que nunca havia crescido antes. E Sansão, quando na prisão, cego, finalmente ali, ele se quebra diante de Deus. Finalmente ali, ele reconhece, quando a sua força vai embora, que nada era dele, tudo provinha de Deus. Ele se afasta do seu orgulho, ele se humilha diante de Deus naquela prisão. Os filisteus levam Sansão para Gaza, a capital deles, e levam para o principal prédio de Gaza, que era o templo do deus Dagon, e começam a fazer uma grande festa, um grande culto, uma grande celebração ao deus Dagon, um grande louvor. Diz que os principais líderes, todos os líderes dos filisteus estavam lá, e um grande povo, 3.000 pessoas. E eles falam: vem, traga Sansão para que possamos zombar dele, queremos nos divertir às custas dele. E trazem Sansão, cego, enfraquecido. E Sansão pede para um jovem o apoiá-lo entre as colunas. E ele faz uma oração no versículo 28. É a segunda oração narrada na história de Sansão aqui no livro de Juízes. Só existem 2 orações de Sansão narradas aqui. A primeira oração de Sansão está no capítulo 15, versículo 18. Depois que Sansão matou 1.000 homens, ele está profundamente cansado, morrendo de sede, ele ora ao Senhor. Presta atenção na oração do capítulo 15, versículo 18. Ele fala: Senhor, deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu de sede para cair na mão dos incircuncisos? Esse era um momento chave na vida de Sansão. Ele estava morrendo de sede, ele já havia matado 1.000 homens, mas o exército continuava vindo. O ministério de Sansão poderia acabar ali. Mas perceba que oração orgulhosa. Sansão diz: Deus, matei aqui 1.000 homens, agora o Senhor vai deixar eu morrer? Se não fosse por mim, Senhor, como é que o Senhor... E Deus, por misericórdia, ouve a oração de Sansão. Abre um vale de águas ali, uma nascente de águas. Ele recupera suas forças e continua a sua vida. Mas aqui no versículo 28, a segunda oração de Sansão, ele diz: ó soberano Senhor, Adonai e Yahvé. Soberano, Adonai, Senhor, o Senhor manda. O Senhor é Senhor, o Senhor é supremo. Yahvé, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus do pacto.
Lembra-te de mim, ó Deus. Ó Deus, eu te suplico. Olha a humildade de Sansão. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Agora ele ora dependente, humilde, reconhecendo quem ele é diante do pacto, quem ele é diante deste Deus. E depois de orar, ele tem uma atitude de fé, crendo que as suas forças seriam recuperadas novamente. Ele empurra as colunas e ele morre como um verdadeiro herói de guerra. A Bíblia faz questão de dizer, no versículo 30, que a morte que ele causou naquele dia foi maior do que ele havia feito em toda a sua vida. No hebraico, literalmente, está falando que essa morte, essa batalha, foi mais importante do que todas as outras que ele havia batalhado em toda a sua vida, nos 20 anos que ele foi juiz em Israel. E é claro que foi importante. Ele causou certamente uma crise política, matou todos os líderes, todas as principais pessoas dos filisteus, na capital dos filisteus, Gaza. Mas o que está querendo deixar claro aqui é que Sansão finalmente cumpriu a sua missão. Aquilo que Sansão não havia feito durante os seus 20 anos como líder de Israel, Deus, na sua graça, o restaura para ele fazer finalmente aqui. E ele morre. O versículo 31 diz que ele tem um velório digno, bem diferente do seu casamento, se você olhar no capítulo 14. Seu casamento teve 2 convidados, seu pai e sua mãe. Ninguém não quis nem ir. O velório dele não é digno. Um herói de guerra, um grande líder morreu. A ponto do livro de Hebreus dizer que Sansão é um dos heróis da fé. Este homem indigno, restaurado por Deus, e ele morre como herói de guerra em favor do seu povo. Porque Sansão era alguém que apontava para o verdadeiro libertador. Sansão era alguém que Deus levantou para estimular o coração do seu povo. O seu povo perdido em pecados. O seu povo sofrendo por causa da sua dureza. O seu povo debaixo do castigo de Deus, porque se afastou de Deus. E vem um anjo para uma mulher estéril e diga: através de você eu vou levantar um libertador. E esse libertador vai ser santo desde o seu ventre, nazireu. Porque eu quero alguém que seja forte o suficiente para libertar o meu povo da sua opressão, mas eu quero também alguém santo o suficiente para ensinar o meu povo os meus caminhos para ele. E Sansão, no final da sua vida, ele aponta aquilo que ele não fez durante toda a sua vida. No final, ele aponta para o verdadeiro libertador, porque é claro que Sansão não poderia ser este. O único libertador que pode nos livrar da nossa miséria é o próprio Cristo. Ele que teve o seu nascimento também profetizado por um anjo. Ele que sim foi totalmente santo e jamais pecou. Ele que sozinho entregou a sua vida por causa do nosso grande inimigo. E talvez você fique chocado em saber que o nosso grande inimigo era o próprio Deus. E lá na cruz, ele se fez inimigo de Deus. Mas como? Ele que nunca pecou? Porque ele foi no meu lugar, no seu lugar. E Deus o castiga sozinho, carregando toda a nossa culpa, todo o nosso peso. Porque a graça de Deus insiste, a graça de Deus vem em nosso favor. A graça de Deus, ela nos persegue. O que a história de Sansão nos mostra é que a graça de Deus, ela insiste, ela nos quebra e ela nos cura. Será
que alguns de nós não precisamos reconhecer a nossa dureza. Estamos sofrendo as consequências da nossa própria culpa. Estamos sofrendo a consequência de sermos inimigos de Deus. E na nossa cegueira não percebemos isso e continuamos insistindo nos nossos maus caminhos. Até quando? Precisamos chegar ao fundo do poço. Acontece que para uns o poço é mais fundo do que para outros. Não é sábio permitir que a sua vida seja totalmente destruída para finalmente poder olhar para Deus. Se Deus te traz aqui nesta noite, é porque a graça de Deus insiste, ela tem insistido e mais uma vez faz isso com você e comigo. Porque mesmo nós, que já fomos alcançados por essa graça, precisamos constantemente dela se renovando no nosso interior. Precisamos ser quebrados. O nosso orgulho precisa ir embora. E precisamos aceitar esse favor. Precisamos aceitar esse perdão. Porque o verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus, conquistou sozinho. Ele pagou o preço sozinho. E tudo o que precisamos fazer então é clamar por Ele, é olhar para Ele, é aceitar o que Ele já fez. Mas é preciso quebrar o orgulho. É preciso quebrar a dureza. É preciso aceitar de uma vez por todas: Senhor, eu estou errado. O Senhor está certo. Eu tenho muitos argumentos. Senhor, eu abro mão de todos eles. A Tua palavra. É ela quem diz. E eu creio. O Senhor está certo. Eu estou errado. Sara-me. Cura-me. Por meio de Cristo. Vamos ficar em pé?